pode um peixe vivo viver fora? Vamos lá. Pod.com. Pode. Começando mais um Pod.com. Sempre com Lucas Matos na bateria. Grande Lucas. Nino Bessa no piano. Grande Nino. Tá com a cara boa. Eu acho que ele dormiu bem, né? Dormiu melhor. Grande Nino, grande piano. E sempre o mais... Marlon tá sempre com a cara boa. É o mais velho. Aí ele, né? Velho Marlon. Não sei nem se ele é o mais velho, não. Mas com esse nome eu sempre... Quase, né? Quase o mais velho. Grande velho Marlon no contrabaixo. Pois é, o Pod.com é idealizado por Luciano Suede e Adriano Moraes, duas grandes figuras. A produção é de Carlos Petit, paulista, que veio pra Bahia e aí se encantou com as águas e a cultura baiana e nunca mais quer voltar pra São Paulo, que ele não é besta. Embora São Paulo seja uma cidade, né, maravilhosa. Pitoco é um camarada que não pode faltar aqui nesse estúdio. Uma cabeça fantástica, também é artista, é músico. E aqui tudo que a gente precisa é Pitoco que resolve com as ideias dele e com atitude, com ação também. Então, Ivo é que trabalha com essas imagens aqui, ó. Quando a gente tá falando, tá caindo fichinhas ali. Tomara que isso se converta em moeda de ouro pros nossos bolsos, viu? De todos nós. É isso. Acho que eu falei de todo mundo. Penso que falei aqui, né, nessa apresentação. Bom, hoje eu vou conversar com Rodrigo e Emerson. Rodrigo e Emerson da Áudios, Smart Áudios, né? Já são nossos parceiros há muito tempo, desde o início do Pod. E converso também com um dos maiores atores do Brasil e do mundo, Lúcio Tranchese, meu amigo maravilhoso. Olha, Lúcio, eu trouxe o texto. Olha só! Nós fizemos essa peça no Teatro Vila Velha, sob a direção do grande Márcio Meirelles, né? O texto aqui, ó, de Miguel Campelo e Samuel Lopes. Essa peça foi um sucesso danado, né? Ainda na época da pandemia. Cassaus, interpretado por Lúcio Tranchese, Pablo Picasso, que eu interpretei, e Neruda. Eu vou dizer um texto que não é aquele, Lúcio, que você se assustava quando eu dizia, mas é um texto de Pablo Picasso na abertura do espetáculo, que ele diz assim: os movimentos da vida conduziram os meus pincéis, e não há como acreditar que mesmo depois de momentos tão sangrentos que eu vi nesta terra, queiram que eu não pinte esses crimes. Suponho, querem que eu fure meus olhos ou corte minhas orelhas, decepe minhas mãos para não ver, não ouvir, não pintar os horrores que assolam o mundo. Desde o fim da Segunda Guerra, autoridades tanto americanas quanto soviéticas passaram a, digamos, acompanhar meu trabalho. Mas enquanto o FBI me considera um agente do comunismo e senadores estadunidenses afirmam que a arte contém todos os ismos de depravação, decadência e destruição, por outro lado, há camaradas que me criticam por não imprimir na minha pintura o realismo socialista de Moscou. Por que perseguem assim a um artista? Por que ser impedido mais uma vez de entrar nos Estados Unidos e ainda ter uma pasta sobre a minha vida no FBI? Não queriam que eu mostrasse o massacre norte-americano na Coreia. Claro que devo tomar partido. Se sei que existe um massacre, estou ao lado dos massacrados porque ando desarmado como eles. Eu detestaria estar do lado dos que massacram. Defendo a vida contra a morte, defendo a paz contra a guerra. Este é o meu lugar. Assim falou Pablo Picasso. Como pode um peixe vivo viver fora? Pod.com. Pois é, Rodrigo, Emerson, Lúcio. Eu abri aqui com esse, em sua homenagem, né, Lúcio? Nessa peça maravilhosa que nós fizemos, né, que retratava a guerra civil espanhola, né? E no momento em que nós vivíamos coisas semelhantes aqui. Então, é importante trazer o pronunciamento de um artista, né? O que é um artista, senão um ser que pensa politicamente, né? Claro. Então, é uma alegria, assim, estar recebendo vocês aqui. Eu penso que esse é um pod dos mais especiais que nós já fizemos, e todos são especiais, porque alguma coisa fez com que essas figuras, né? A Smart Áudios, através de vocês, esse grande ator, meu amigo Lúcio Tranchese, Adriano, que é o idealizador do pod, Sim.
essas cabeças juntas fizeram com que esse encontro aqui acontecesse. E você que está nos assistindo e nos ouvindo, que eu já peço para você se inscrever no pod.com.oficial para deixar nosso podcast mais poderoso ainda, para a gente continuar trazendo essas figuras. Então, se inscreva. Você vai saber um pouquinho melhor disso que eu falei agora, de porquê desse encontro no decorrer dessa entrevista. Porque eu começo com as perguntas do roteiro, que só tem uma. O resto a gente segura na mão de Deus e vai. E vai. Que é para a gente saber um pouquinho mais da vida de cada um, certo? Vou começar por você. Tá. Eu sou fonoaudiólogo. Mas né? não, eu quero lá na sua origem. Lá na minha origem? Menino velho, assim. Rapaz, nascedouro mesmo, com sua eu mãe, venho com da seus terra pais. de Pernambuco. Terra boa. Sou de Recife. E venho para Bahia já um pouco depois, né? Antes passei por São Paulo, que você citou aí. Enfim, meu percurso acadêmico aí se deu... Mas eu quero lá mesmo, na sua infância. Na minha infância? O que é que você lembra lá de Pernambuco, você menino ainda, com sua mãe, seu pai, avó, irmãos. avô, irmãos? De muita brincadeira, de muito amor no seio da família e acolhimento. Muita brincadeira de moleque mesmo. Que tipo de brincadeira de moleque? De subir em árvore. A gente morava numa casa... Não tinha celular, né? Não, né? Lá nos idos dos 70... Né? Né? Eu já pergunto para provocar mesmo. Quem tem celular hoje não sabe o que é subir em árvore, né? Não, exatamente. É muito mais maravilhoso, assim, né? Sem deixar se a gente de comparar considerar o celular. com esse hoje aí, tão trancafiado, né? Naquela época era mais livre, né? Então a gente brincava na rua, brincava no quintal. Eu cresci numa casa com muita árvore de frutífera. Então, no quintal? No quintal. Um paraíso, né? Imagine a dimensão de um quintal para uma criança, né? Exato. Não, um quintal do tamanho desse estúdio aqui já é uma floresta. Você sabe que quando a gente volta, anos depois, aquilo parece... Pequeno, é a cabeça já da teve criança. Essa experiência? Já tive. É frustrante para um adulto quando ele retorna, né? No Mas lugar eu acho lá fascinante, porque você se volta, né? Fala, gente, como é que a criança enxerga, né? Como é que a criança enxerga. E é Sim, isso. É interessante, né? Como é que a gente pode manter esse olhar da criança, mesmo a gente crescendo e vivendo num mundo, né? Que a realidade é tão dura, né? É muito lindo guardar isso, né? E lembrar e evocar para aliviar um pouquinho, né? Essa dureza de hoje em dia, né? Guardar essa criança aqui, né? E seguir a vida, né? Sim, mas aí fale mais dessa infância. Eu estou interrompendo assim porque mexe muito comigo também, né? Acho que com todos nós, né? E assim, é muito também da nossa profissão, do ator, né? Manter essa criança viva. Né? Mas o que mais que você viveu, assim, que você tem na sua memória que é muito forte, nessa infância ainda, em Pernambuco? A minha família, meu pai, por exemplo, ele é natural, já é falecido, do estado vizinho, Paraíba. Então a gente viajava muito também, né? Para lá. Então, assim, convivência com primos também é uma lembrança muito viva e prazerosa, né? Diversos. Então tinha primos na Paraíba, primos em Alagoas, primos aqui na Bahia. Então a gente teve uma infância também muito agraciada, digamos, por possibilidade de viajar e de ver outros cenários já desde sempre. Então tive essa oportunidade já desde muito pequeno. E é também muito legal guardar essa... Claro que com o crescimento e as vidas tomam rumos e tal, né? Mas você fazer muitas referências lá atrás, é legal você poder voltar a encontrar e até evocar coisas do passado junto e tal. Sempre é uma emoção muito bacana, né? Então esse convívio com, não sei, de uma família grande, assim, numerosa, foi o meu cenário de pequeno, né? Até mais do que hoje em dia, né? A vida vai conduzindo a gente para caminhos mais objetivos, vamos dizer assim, né? Mas eu tive uma infância muito rica, muito prazerosa. E uma coisa rica que você fala aí também da quantidade de pessoas da família, né? Sem dúvida. Ou seja, uma família grande, ela se basta para fazer festa, né? Quando está junto. Exato, né? E no meu caso, para além de família de fato, também tinha os amigos dos meus pais, que eram como se fossem famílias, né? Então também tem, e a gente guarda isso até hoje. E o que você lembra desse quintal? Eu gostei desse quintal aí. Então, eu falei das árvores porque, de fato, as árvores... eu lembro que tinha duas mangueiras enormes, uma delas maior do que a outra, e nessa a gente subia
Você vai lembrar, na época a gente assistia na TV Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sim, o sítio Pica-Pau Amarelo original, que era um sítio de verdade. O Então, outro ficou muito aquém, né? Com certeza. Aquele, Eu lembro, sim, daquele. com a Cuca, etc, né? E os episódios, e eu e meus irmãos e primos, a gente fazia a gente mergulhava nesse cenário. Então as árvores eram o nosso refúgio, a casa do sítio e não só isso, outras temáticas, brincar de viajar de avião, e a gente fazia, eu era o piloto do avião, essas Chegou a ter essas algum coisas. Tarzan nesse quintal? Algum Tarzan nesse quintal. Específico. Possivelmente. Rapaz, não. Infelizmente não caí, não, de árvore. Tinha árvores menores também. Muita fruta. Eu falo de subir, mas também de Que fruta você lembra? manga, carambola, pitanga. Mangueira tinha, eu acho que tinha umas 4. Era uma casa. Hoje em dia essa casa não existe mais. Recife, né, minha terra natal, é uma cidade absolutamente verticalizada, assim. Então, na casa aliás, eu nasci no bairro de Boa Viagem, que é a Orla, né? E aí, com 4, 5 anos, mudei para a Zona Norte, que ali é a região, para quem conhece Recife, ali da Jaqueira, Graças, enfim. Então, era uma casa imensa, com um quintal gigante. E hoje em dia, tem um prédio de 30 andares no lugar, simplesmente. Então, fica tudo, de fato, na memória, né? Para a gente evocar. Então, quando eu vou em Recife, a gente é obrigatório aquele tour emocional, né? Evocativo. Minha mãe hoje em dia mora aqui em Salvador também. A vida vai levando, né? Vai ficando idosa, tem que ficar perto dos filhos, enfim. Mas é isso. Sempre uma relação muito, muito prazerosa, muito bonita. Legal, Rodrigo. Falar isso assim, né? Parece que não é nada, mas é muito, né? Ainda mais a gente vendo hoje em dia os efeitos de uma juventude que nasce, né, nesse meio tecnológico e que abre mão de brincar ou no play de quem mora em prédio, né? Na rua não é mais possível, infelizmente, brincar hoje por conta da violência, né? Claro. Mas quem teve essa infância, né, tem um Sim. tesouro ainda na memória, né? Mesmo que seja na memória, é um refúgio também, né? Para em algum momento a gente se fortalecer, né? Hoje as crianças brincam cada um no seu quarto, né? Via game, em contato com pessoas do mundo inteiro. Então ficou muito mais amplo e muito mais estreito ao mesmo tempo, né? Paradoxal, né? Exatamente. Vai numa floresta aqui, né? Não é ele que anda, que sobe, sente um inseto, né? assim, que sente o frescor ali Exato. do vento, né? Da floresta, né? Exatamente, Pois é. E Emerson? É a vida. Eu sou filho do interior do estado. Que interior? Nasci no extremo oeste, Correntina. Correntina perto de onde? Perto de Barreiras, Santa Longe Maria daqui da Vitória, capital, né? Bem longe. Bem longe. Mais de 900 quilômetros. É. Mas Olha só uma que, cidade né? encantadora. Né? A Bahia é muito grande, né? Mais de 900 quilômetros para você sair daqui de Salvador para chegar em Barreiras. Nós já fizemos teatro lá e é uma viagem longuíssima, né? Muito longa, muito longa. Os acessos em algumas épocas do ano. Hoje isso já foi atenuado pela qualidade das estradas e tudo mais. Mas eu lembro muito que na minha infância era muito difícil fazer essa viagem mais de uma vez por ano, por exemplo. Então, toda vez que eu retornava, eu vim muito cedo para Salvador. Meu pai é bancário, minha mãe é professora da rede pública. E se conheceram em Correntina por ocasião de uma transferência de meu pai, que passou alguns anos lá. E eu vim para Salvador com meses de vida. Cheguei em Salvador com 3, 4 meses. Nossa família foi residir em Brotas, inicialmente no Engenho Velho, depois na Avenida Bonocô. E foi onde eu vivi a minha infância e parte da minha adolescência. Depois a gente tem uma breve passagem por Aracaju, também por ocasião de uma transferência profissional de meu pai. Depois a gente volta para Salvador, aí já numa fase mais madura ali, digamos um adolescente já formado, né? Com 16 anos, e a gente vai morar no Garcia, no folclórico bairro do Garcia, né? Entre aquela região dos colégios ali, Colégio 2 de Julho, Antônio Vieira, Sacramentinas e o nosso amado Teatro Castro Alves, né? Então, lembrança da infância, eu lembro muito das minhas férias em Correntina com minha família é muito grande também. Com que idade, assim, você lembra? Eu lembro toda a minha infância, 7, 8 anos e sobretudo aquele iniciozinho da adolescência ali, os 13, 14, porque Correntina é uma cidade que tem rio, banhada por alguns rios, né? E essa criação próxima da água durante as férias, próximo ao rio, e em Salvador durante o ano próximo ao mar,
nos tornou um amante das águas e da cultura do banho de rio, do banho de mar, da vida banhada aqui, da vida litorânea banhada aqui pelo mar e da vida interiorana banhada lá pela água do rio, né? E o poder da água, né? Poder, assim, essa da Bahia. A cidade de Salvador mesmo, você falando, ela é quase uma península, né? É cercada de água salgada, mas tem muita fonte de água doce. Em tudo quanto é Correto. canto na cidade, né? Tem água doce. Então tem um poder mesmo espiritual aí da água. Né? Espiritual, exatamente. Exatamente. Eu sou meus pais tiveram 3 filhos, eu sou o mais velho, né? Tenho 2 irmãs lindas, por sinal, mais jovens, e a gente conversa muito sobre isso, né? Como a gente gostaria de estar mais próximo da família, da parte da família que mora no interior, e como o ponto de união que a gente tem são as férias e essas ocasiões, né? De rio, de mar, que é quando a gente consegue se confraternizar e aproximar todos os outros, né? A água, de fato, tem essa concepção espiritual e, de certa forma, é um ponto de união ali para a nossa família, né? Você falou de lembranças assim entre os 6, 7 anos por aí. É interessante porque sempre que eu estou conversando com alguém que eu vou lembrar da minha infância, sempre que eu vou falar a idade, eu falo assim, eu tinha uns 7, 8 anos. Como a vida é intensa, né? Nessa fase. Quanta coisa a gente viveu nessa fase ali, entre, sei lá, 6, 7, 8, 9, 10 anos, que volta e meia tem uma lembrança e a gente vai lá para aquela idade. Claro. Né? Num ano, entre os 6 e os 7, quanta coisa uma criança é capaz de viver, né? De vivenciar. Ainda mais se é essa vida que nós ainda tivemos, né? No interior, nos bairros de Salvador, onde era mais tranquilo, né? Tá na rua, né? Brincando, né? E Lúcio? Bom, Lúcio não é baiano, né? Eu não sou baiano, eu sou abaianado, né? Eu sou paulistano, nasci em São Paulo. Nasce na capital. Paulistano é quem nasce na capital, né? Mesmo. E tenho 3 irmãos. Meu pai é descendente de espanhóis, minha mãe de italianos. E eles são os filhos mais novos. Então, eu tive pouco contato com meus avós, com os meus tios. Minha mãe já não falava italiano, mas a irmã mais velha dela falava. Então, assim, por serem mais jovens, a gente não teve muito, por eles, os meus pais serem mais jovens, a gente não teve muito contato com essa família, né? Tios e tal. Mas sou bem próximo dos meus primos, a gente morava numa ladeira, eu lembro como hoje, eu devia ter uns 7, 8 anos. É sempre por aí, É sempre assim, eu acho que é um momento da vida que a gente registra muita coisa, toma consciência de quem nós somos e de quem é aquele mundo, né, todo verdade. Em volta e as experiências que a gente tem. Eu morava numa ladeira e a gente tinha uma casa com quintal, minha casa, casa de uma tia, casa de um tio. E os quintais a gente pulava. Eram juntos, pulava colados. O quintal do Poxa. outro. Ampliava esse quintal, né? E eu tenho um tio que foi coronel da Polícia Militar, todo duro, mas criava passarinhos. Tinha viveiros enormes de passarinhos. E sempre passavam uns bichos pela casa dele. Então a gente que cuidava, a gente ficava às vezes no nosso quintal, um bicho para a gente dar uma olhada, cuidar, para ele não ficar lá junto com os outros. E a nossa brincadeira, assim, além de subir em árvore, que a gente tinha árvore, São Paulo ainda tem algumas árvores e tal, mas a gente andava pelos telhados das casas. A nossa brincadeira era perigosa, assim. A gente subia telhado mesmo, ia passando de rua em rua. Eu andei em cima de telhado, é uma sensação de poder, né? É. Em cima das casas, né? E eu era um moleque que aprontava, então me quebrei muito, descia a ladeira de patinete, chegava lá embaixo com a cara estourada, sempre dei muito trabalho na família, assim, né? E desde cedo já me interessei por outras coisas que meus irmãos não davam muita atenção, né? O teatro, eu patinei durante muitos anos. Eu tinha um patinho desses que se encaixa no tênis e tal, fazia miséria, caía também e tal. Daqui a pouco eu tive um patinho melhor, fui ajudando meus amigos. E aí tinha umas meninas no meu edifício que tinha uma quadra, então a gente patinava ali. Eu já era
o diretor, né? Eu já era o professor. Com 7, 8 anos? Ainda não, um pouquinho mais. Não, aí já tinha uns 10, 11. Já tinha experiência de 3 anos aí, né? Já podia ser diretor, né? Eu tenho na minha família, assim, eu acho que é do meu pai, vem do meu pai. Todo lugar que eu morei, porque depois dessa casa a gente foi morar num edifício grande e meu pai, a primeira coisa, ele conhece os moradores, os vizinhos, e ele fala, vamos fazer uma churrasqueira? E as pessoas, churrasqueira? Bom, enfim, todo edifício que eu morei, ele construía uma churrasqueira e criava grandes eventos, que começavam pequenos, né? Chamar um vizinho para comer uma carne, não sei o quê, daqui a pouco aquilo virava uma multidão de gente que fazia questão de estar junto, de se conhecer, porque muitas vezes você mora num lugar em São Paulo que é muito impessoal, o vizinho nem te cumprimenta exatamente, né? Então, e lá não. Nesse edifício isso até hoje, assim, até hoje que eu digo, meu pai já é falecido, mas até o último edifício que a gente morou aqui em Salvador, a gente fazia essas confraternizações, né? E eu acho que tudo isso tem a ver com essa alegria, né, de estar junto, que a gente comunga, né? Jackson é um ator que eu admiro há muito tempo e a gente sabe a importância desses encontros, né? Então hoje você também está promovendo um encontro muito legal, porque eu não conhecia Rodrigo nem Emerson, mas são pessoas que a gente se reconhece pela generosidade, pelo trabalho, pelo quanto eles ajudam, né, as pessoas e tal. Então, a gente sabe da importância desses afetos construídos. Desses encontros, desses encontros. E obrigado já. Eu que sou grato a você, Lúcio. Primeiro por te conhecer há séculos, né? A gente começou a fazer teatro aqui em Salvador numa época, né? Nós somos contemporâneos, assim, né? Quando eu vim fazer escola de teatro, né, na UFBA, ali nós nos encontramos. Eu não esqueço, né, da primeira vez que eu te vi. Né? Ali no Gregório de Matos, já em cima de uma estrutura. Uma pilastra. Uma pilastra enorme, ninguém sabia como o Jackson tinha subido, né, ali. E aí, de repente, o espetáculo estava acontecendo aqui embaixo, quando você olha, o Jackson puxa o foco, você olha, o cara está lá em cima, pô, como é que ele está ali, ninguém viu e tal. Com uma voz super potente, uma poesia fortíssima. Eu falei, quem é esse cara? E aí depois a gente foi vendo que Jackson era um ator que dividia com a gente todas as possibilidades. A gente, em Salvador, tivemos uma época, eu acho que muito efervescente, assim, de teatro. Naquela época ali, né? Era o começo desse momento. A gente se via, a gente trocava muito, a gente recebia muita gente. Inclusive, essa cena que você está falando eram mostras de cenas de vários espetáculos que já estavam acontecendo no cenário aqui em Salvador naquela época, né? Mas você que bairro é esse de São Paulo que você falou, que você nasceu? Belenzinho. Belenzinho fica perto de onde ali? Tatuapé, sim. Moca, por sim. ali. E depois eu fui morar nas Perdizes, que era um bairro mais central ali, e estudei ali perto do Pacaembu, Higienópolis, então circulava muito por ali, né? Sim, mas você já me falou dessa coisa do patins, né? Você, antes de ser ator, né, no teatro, você já se apresentava para grandes públicos através do patins, não é isso? Pois é, porque eu com esse patinzinho de porcaria e tal, eu fui melhorando, comprei um melhor e tal. E fui procurar um clube que tem aulas, que tem profissionais, que tem competidores e tal, que é a Sociedade Esportiva Palmeiras. E aí eu fui para lá, primeiro fui fazer ginástica olímpica, eu queria me meter em qualquer esporte, qualquer coisa diferente. Meu irmão jogava futebol, não queria jogar futebol, gostava de handebol muito, jogava muito na escola, porque eu tive a sorte de ter escolas que incentivavam muito o esporte. Então, a gente tinha aula de técnica, de regras. Então, a gente jogava mesmo, era sério. Assim. Bom, mas aí eu fui procurar o clube e aí eu fui patinar mesmo. Com aula, com dedicação e tal. Muito rapidamente, eles perceberam que eu gostava do negócio, que eu tinha alguma aptidão para aquilo. Isso com que idade? Isso com 13 anos. E aí eu já fui treinar para competir, porque na minha categoria tinha pouca gente, assim, então acho que depois do primeiro ano eu já fui bem num campeonato, assim.
E aí é um esporte difícil, porque tecnicamente você tem que fazer a coisa de uma maneira leve. Ninguém pode perceber que aquilo É um esforço. tem um Ó, meu esforço celular. muito grande e tal. Eles sempre falam, bota o celular no silencioso. Eu não botei, tem uma pessoa ligando, agora eu vou botar no silencioso. Não, bota ela para falar com a gente aí. E aí, continuei, me dedicava muito. Eu treinava todo dia, passava às vezes as manhãs na enfermaria, porque tinha os pulsos machucados, joelho machucado, para dar conta de, sei lá, um tempo depois estar pronto para um campeonato, né? E eles têm um espetáculo. Esse clube tem um espetáculo que acontece até hoje, tem 50 anos. É um grande espetáculo que é feito em ginásios de esporte, assim, porque é muito grande. Então, ele viajava com caminhão, 2 caminhões de equipamento, pista, iluminação, guarda-roupa, cortinas, é uma coisa muito grande. E 3 ônibus de elenco, para você ter ideia, era muita gente. E a gente se apresentava para grandes públicos. Só que eu não sabia nada, eu não tinha essa presença que hoje eu tenho consciência, que é a presença do ator, né? De olhar para o público e estar junto ali, né? Executando aquilo que é difícil. E a única coisa que a gente falava é sorria. Sorria, não muito e nem fique sério, né? E se cair, levanta e vai embora. Continua sorrindo, né? Se cair, levanta e... Mais ou menos, né? Eu já passei poucas e boas nesse espetáculo. As crianças faziam uns bichinhos de pelúcia, aquelas roupas enormes, assim. E a gente, um pouco mais velho, patinava assim, com elementos de dificuldade. Então, você tinha que saltar, tinha que girar, tinha que... Numa dessa, eu estava em velocidade, veio uma criança que era um elefante, com aquela tromba. E ele não enxerga direito, porque está de máscara e tal. E aí, o elefante botou o pé na minha frente e eu caí, quebrei logo o dente e saí lindo, assim. Fui cortina dentro, sangrando. Tem essas coisas também, né? Tem os acidentes. Mas essa acho que foi a primeira experiência que eu tive com o público, né? Porque depois eu fui fazer teatro também, muito novo. Eu já tinha feito teatro, mas muito novo. Aí eu fui entender o que era isso, o que era estar presente, né? Executar alguma coisa combinada para apresentar para as pessoas. Mas uma experiência legal, assim, né? De ter enfrentamento de público, né? E vocês dois, assim, como é que estar diante de um público, né? Presencial, assim? Nunca tive a experiência diante de um público como alguém que está se expondo, que está apresentando algo? Que está apresentando algo até na profissão de vocês mesmo, para falar, né? Da Então, Smart Audio. Né? Hoje não mais, mas eu já fui professor durante muitos anos. Então, tenho já alguma familiaridade bastante com essa E tem bastante prática. semelhança com o ator, né? Tem uma plateia ali, sim, né? sem Tem que dúvida. ter uma condução, né? Você tem que dominar aquilo. Exatamente. Apesar de, às vezes, lhe falhar alguma coisa, algum conceito que você, naquele momento, não domina, mas com o tempo você vai criando jogo de cintura para até ser franco. Ih, galera, esqueci isso aqui e tal, vou pesquisar e trago. É muito importante você ter essa segurança para você poder encenar, né? Eu tenho amigos que são de outra área, por exemplo, da área jurídica, e que enveredaram também pela docência. Tem um amigo, esposo de uma amiga, que de tão tímido, mas queria ser docente, foi fazer curso de teatro para poder né, se sentir à vontade, ter mais soltar, ter mais desenvoltura, soltar, colocar a voz. Hoje em dia ele exerce também a profissão de docente. Então, a nossa amiga, né, André Ilia, que é uma grande atriz, diretora, né, ela ministra um curso de teatro que é o curso Ato, e ela tem falado muito disso. Ela tem aberto inscrições para oficinas dela, não para quem quer exatamente ser ator e seguir carreira, mas para quem quer um suporte para isso, para se expressar melhor, porque Exatamente. quanta gente com ideias fantásticas, né? Mas que tem timidez para poder expor e depende dela própria, né? Sendo o instrumento para expor o seu trabalho, né? Então é importante assim. Isso muitas vezes prende mesmo, né? A pessoa
estar ali diante de uma plateia, seja ela qual for, às vezes pequena, e a timidez é muito grande, trava, né? Tem pessoas que têm verdadeiros surgimento de sintomas ali, né, e tal, pelo nervosismo, e essas práticas são muito importantes, né? E às vezes até um desempenho mesmo na escola, né, no colégio, né? Quantas Sim. crianças... Eu estou falando por mim mesmo, eu era extremamente tímido, eu tinha medo, então eu não conseguia me expressar direito. Se eu pensasse em perguntar alguma coisa para o professor, o coração já começava... Parecia que ia pular pela boca e a respiração ficava terrível, um descontrole total, eu desistia de perguntar. Claro. Então a importância assim também da arte, né? Não sem só dúvida. o teatro porque agrega vários segmentos artísticos, né? Mas uma aula de música, né? Uma capoeira, o esporte também proporciona sem muito dúvida. isso. O esporte né? ajuda muito, sem dúvida. Você, como é que foi você? Eu assim, fui né? uma criança e um adolescente extremamente tímido. Extremamente tímido. Extremamente tímido. Eu tinha um verdadeiro pavor quando surgia a ocasião em que eu tinha que falar em público ou tinha que apresentar algo a alguém, inclusive em casa. Eu tinha uma timidez que quando você começou a falar desses sintomas e a mão começar a suar, você ficar nervoso, Vai perder o controle da Perdeu situação. o controle, é um negócio, pânico. Exatamente. É pânico, sem dúvida, sem dúvida. E na faculdade, na vida profissional, eu fui superando. Na escola era algo assustador. Assim, eu realmente não conseguia falar, travava nas apresentações, desistia de fazer algumas apresentações, mas A vida e a vida, a atividade profissional, tudo isso foi me colocando ali numa condição de tem que falar, então vamos lá, né? Vamos lá, é tipo, lança o cara no voo, né, do precipício, tem que bater asa. Então, se eu pedir para você cantar agora com a banda acompanhando, é tranquilo. Eu posso até tentar, acho que eu não tenho voz para isso. Meu Deus. Olha como ele venceu a timidez, ele falou, eu posso até tentar, né? Que música? Se você Eu não tenho voz. A questão é que eu acho que eu a não gente terei. pode jogar também a banda numa cilada, que ninguém saiu nada, eles têm que acompanhar. Nós estávamos falando aqui da impostação da voz, né? Falei, é algo que eu ainda não alcancei. Aham. Assim, ainda não tenho maestria na. Mas você pode cantar uma bossa nova, uma coisa mais baixinha aqui, assim, né? Mas diga alguma coisa pra gente brincar aqui agora, jogar Vamos lá. vocês na berlinda. Pensar em uma que eu me recorde da letra aqui, né? Tem que ser uma música da Bahia que fica mais fácil, né? Ó. Pois é. Não, eles não vão ficar de fora, não. Vamos formar uma banda, vamos sair Eu daqui posso com uma banda. estragar tudo, né? Pega o patins e na mesa aqui, assim, a gente tira as coisas. Eu vou cantar de maneira desafinada aqui. Maravilha, isso é uma novidade, né? Uma música de um grande parceiro da Smart House, uma grande parceira, assim, uma banda que já não é mais uma banda, né? Uma marca da Bahia, que é o Bolodum, Uau. que tanto nos ajudou, né? A música é Rosa, que é uma música belíssima, né? Eu vou cantar um versinho aqui, porque eu não vou me lembrar da letra toda até pela ocasião, né? Mas... Se o Rodrigo lembrar, Rodrigo, ajuda aí, viu? É a Smart lá, Áudios aqui, agora mandando ver, Um na mão do outro. A Lúcia já tá na palma da mão ali, ó. Eu vou começar e vocês vêm comigo, então. Ai, se não me desse o seu amor, o que seria de mim, Deus? O que seria de mim? Eles estão procurando o tom ali, ó. Eu preciso que vocês me ajudem com a letra agora também, porque... Eu não lembro da letra. Eu só lembro do refrão. Então você tem que chegar até o refrão, que é pra ele chegar. Mas agora eu gosto Se de seu amor, Ó. o que seria de mim, Deus? O que seria de mim? Rosas violetas representam o sincero carinho que eu tenho por você. Bora, Rodrigo. A mulher desejada Bora, Lúcio. a qualquer hora, até de madrugada. Vejo o calor verdadeiro cresce no peito por você. Todo mundo. Rosa, Rosa, olô de uma alegria, cidade canta Salvador. Rosa, Rosa, olô de uma alegria, cidade canta Salvador. Uau! Gente, ó,
Gostou? Contrata, que a gente vai fazer esse show. Já temos a primeira ensaiada, a banda se animou ali. A gente tem que botar isso para trabalhar, né? Senão vocês ficam só ouvindo a gente aqui. Aham. Vou desafiar você, então, num trava-línguas, Trava-línguas, vamos lá. não é? Que é uma coisa boa pra gente, né? Exercício e trava-língua. tanto, né, professor? Casa suja, chão sujo. É o pior, pequenininho. Casa suja, chão sujo. Casa suja, chão sujo. Agora, o trava-língua bacana é você emendar um no outro e repetir como mantra várias vezes para ver se... Como se pedalasse na bicicleta para ver se você se mantém em pé. Casa suja, chão sujo, casa suja, chão sujo, casa chuva. Já falei chuva. Casa suja, chão sujo, casa chuva. Casa suja, chão sujo, casa suja, chão sujo, casa suja, chão. Mas tá bem, já tá Vai bem, uma né? chuva no meio aqui. Casa suja, chão sujo. Casa suja, chão sujo, casa suja. São sujo. São? O É santo? O trava-língua pra mim é um desafio e tanto. Eu sei que você é um mestre do Não, trava-língua. que nada. É pra destravar mesmo aqui também. Casa suja, chão sujo. Olha lá, um ator Casa profissional, suja, ó. chão sujo. Casa suja, chão sujo. Casa suja, chão sujo. São E A gente esse fala suja e vai pro vai chão. pro chão. Chão. Da mistura, Aí né? é interessante como a gente, para falar, tem que articular para colocar a boca, a embocadura no lugar de cada. Às vezes tem frases fáceis, às vezes Então a vou gente tá contar uma falando... história Conte. triste. Carnaval da Bahia, Sim. uma alegria, né? Não. Carnaval da Bahia para o paulistano que saía sem saber de nada e enfrentava o carnaval com esse 1,65 m se achando, Um né? gigante. Aí, uma vez no último dia de carnaval, eu levei um soco e quebrei, fraturei a mandíbula. E aí a brincadeira acabou, e acabou por muito tempo, inclusive, porque eu estava fazendo um espetáculo, tive que parar. Qual era o espetáculo? Eu estava fazendo Doroteia, direção de Paulo Cunha, com Hamilton Lima, Grande Maria Paulo Cunha. fazendo Maravilha, Doroteia, um grande Hamilton. elenco. E eu já estava Grandes ensaiando. atores, né? Grande elenco. Eu já estava ensaiando na Sala do Coro, um espetáculo muito bom, muito forte, assim, uma leitura de Doroteia muito interessante. Enfim, e tive que sair do espetáculo porque quando você fratura a mandíbula não existe outro tratamento senão fechar os dentes, amarrar os dentes assim. E eu fiquei 45 dias com a boca gente amarrada? amarrada. Então você não bebe, você não come, você só bebe, o líquido passa por uma aberturazinha e tal, enfim. Só que isso me deu uma articulação, a necessidade, né, de Sim. doer, falar doía. Então, aquele doer da boca exigia uma articulação mais precisa, né? E hoje, até hoje, eu entendo que esse foi o melhor exercício para articulação. E eu conheci um rapaz que, por uma questão estética, também fez essa cirurgia e acho que um pouco diferente, mas porque era estético, e ele ficou assim, ele falou, eu tenho uma articulação perfeita até hoje, que é Caio Terra, Caio Terra. que é músico, sim. enfim, trabalhou com a gente agora, e tem uma articulação muito boa por conta disso. Foi Então, um quem acidente. quiser falar bem articulado, toma um soco na Não, eu não indico, Prende a boca. eu não indico para ninguém, mas colocar alguma coisa Perfeito, na boca. Lúcio, porque você trouxe aí um dos nossos exercícios, né? Nós somos atores, nós falamos, nós fazemos inúmeros exercícios. Então, um desses exercícios é exatamente falar para que seja entendido. Fale alguma coisa assim, sem descolar os dentes. Você vai- Sem descolar os dentes. para Tem- que eu entenda. Tem que ampliar muito, né? Exatamente, A exige musculatura. a musculatura do rosto para você falar. Então, se a pessoa pega em casa, ou faz assim, ou põe uma caneta, né? Uma caneta que fala e lê um texto inteiro, depois que ela tirar aquele lápis ou descerrar os dentes, vai fluir mais a fala. Por exemplo, se eu fazer um aqui com Marlon. Marlon, estique assim a boca e fale, minha mãe só me dá dinheiro quando pode. Estique bem. Como é? Fale sério.
quando fode. É porque não tem essa brincadeira de criança, né? Então, Feliz a mãe é generosa, né? não é? Faça aí, Nino. Diga aí, minha mãe só me dá dinheiro quando pode, estica na boca. Fale mesmo. Minha mãe só me dá dinheiro quando fode. Sério? Também, né? Ela também, né? Uma brincadeira que a gente fazia muito aí quando era criança nas ruas. Hoje as crianças acho que não fazem aqui, fazem mais no celular, né? Mas são exercícios que a gente pratica para poder articular bem, para poder falar bem, né? Para poder se expressar bem. Porque às vezes, numa frase dessa, tem uma cilada. Pode ter uma cilada mesmo. Uma palavra que você não articula bem, em vez de pode sair fode. O ator é um atleta do corpo, dos corpos, né? Eu digo, porque não é só o corpo como a gente está convencionalmente acostumado a mexer, né? Porque esse exercício facial, esse exercício da mandíbula vocal e tal, é esse corpo maior, né? E o ator acho que tem por obrigação mesmo colocar esse corpo em função da sua arte, né? É um certo sacrifício, né, Lúcio, assim, do ator? Mas é também, por exemplo, no meu caso, como eu já tinha patinado e tinha uma mobilidade, assim, né? Eu tinha uma facilidade corporal. Quando eu cheguei ao teatro, isso tudo ficou evidenciado, né? Porque no teatro a gente faz tudo. Eu já fiz karatê, já fiz capoeira, já fiz balé, já fiz dança de rua, já fiz várias técnicas. Não que eu seja especialista em nenhuma, né? Mas você passa e o corpo vai se tornando inteligente, né? Daquele tipo de movimento, vai criando um repertório, uma memória, né? Vai tendo repertório. Então, assim, quando eu cheguei no teatro, os diretores já identificaram isso muito facilmente, né? Eu fui trabalhar muito também um teatro físico, um teatro mais corporal. Isso ajudou muito. Essa infância que bem alimentada vai sendo levada, né, para a vida toda. Exatamente. Bom, eu quero saber assim, como é que começou a Smart Audio? Como é que começou essa ideia de trabalhar com esses aparelhos auditivos? Vamos lá. Eu vou pedir para o professor Rodrigo fazer uma introdução, porque eu já chego na transformação da antiga empresa na Smart Audios. Certo. Se o Rodrigo puder falar um pouquinho do... Claro, claro. A Smart Audios nasceu, Jackson e Lúcio, Emerson já sabe da história, na segunda metade dos anos 90, como Centro Auditivo Videx Bahia. Tinha outro nome, né? E então, é importante até contextualizar, desculpa, professor. Nós éramos uma representação da Videx, que é uma fabricante dinamarquesa de aparelhos auditivos, hoje tida como a Apple dos aparelhos auditivos, né? A principal fabricante de aparelhos auditivos no mundo. Então, atuávamos aqui como representação direta. Como o Rodrigo falou, em 1997, nasce a Videx Bahia, né? A Videx Aparelhos Auditivos na Bahia. Exato, eu, hoje em dia, eu sou um dos sócios, né? Junto com o Emerson e outro sócio, Gabriel, que não está presente, mas na época eu fui contratado como colaborador, né, da equipe, como fonoaudiólogo, já no começo dos anos 2000, e assim foi até o quê? Até meados dos anos já 2010 e tal, quando o primeiro proprietário, por questões lá pessoais, enfim, resolveu voltar para sua terra natal, Goiás, e vendeu para o segundo grupo, digamos, que foi a segunda gestão, né? E essa segunda gestão foi um pouco curta, de 2014 até uns 2018, 2019, quando eu, que então era colaborador, me tornei sócio, junto com o Emerson e o Gabriel. E aí, mais alguns anos para frente, veio a pandemia, né, que foi um grande desafio, e a gente foi enxergando a necessidade de criar uma marca e uma identidade própria. Hoje, nós nos tornamos a Smart Audios, continuamos representando essa marca, e como o Emerson falou, de fato é a Ferrari dos aparelhos, é uma tecnologia super inovadora. E é isso. Quer acrescentar mais alguma coisa? Vamos lá. Eu chego entre 2019 e 2020, foi quando essa terceira gestão estava tomando forma, né? Rodrigo e Gabriel já eram sócios. Eu conheço o Gabriel há muito tempo, é um amigo de infância. E na época eu atuava no segmento de gás GLP, o convencional.
E Gabriel falou, a gente precisa resgatar a empresa, a gente está passando por um momento de certa dificuldade, e a gente precisa de alguém que possa administrar a empresa, porque Rodrigo já era diretor técnico, uma referência absoluta em amplificação sonora e fonoaudiologia aqui, e Gabriel era o responsável por toda a área comercial da empresa. Ele falou, lembrei de você, primeiro porque além da proximidade, você é especialista em administração e pode nos ajudar aqui. E ok, topei conversar, a gente foi conversando, e ali naquele momento, ainda a empresa ainda como Videx Bahia, surge uma certa indignação quando a gente começou a discutir de maneira mais ampla, porque nós estamos falando de perda auditiva no Brasil, e nós estamos falando de uma deficiência e de um problema que afeta hoje mais de 10 milhões de pessoas em solo brasileiro. E quando eu cheguei na empresa, em uma das reuniões da gente, me passaram assim que era algo que era dito e que já incomodava Rodrigo e Gabriel, que aparelho auditivo tinha que ter preço de joia, porque era uma tecnologia muito elaborada, de fato não era uma tecnologia barata, e naquele momento nós fomos tomados assim por uma certa indignação. Na hora que a ficha cai, eu falei assim, peraí, a tecnologia de amplificação sonora é uma tecnologia que nasce no bojo das tecnologias assistivas, que são tecnologias que são desenvolvidas para tratar pessoas com alguma deficiência. E como essa tecnologia que nasce para tratar e para ajudar pessoas se distancia a tal ponto de ser vendida como uma joia. E naquele momento a gente falou, não, a gente precisa se desprender dessa lógica, criamos uma identidade visual própria e partimos para essa transformação, que era propor ao mercado um modelo de atendimento e de reabilitação que, além de atender com dignidade e com a melhor tecnologia possível, a gente pudesse aproximar essa tecnologia do povo. Tornar mais acessível, né? Tornar mais acessível. É uma necessidade vital, assim, né? Exatamente, Dúvida, exatamente. claro, A gente trata de uma privação sensorial que tem repercussões seríssimas. A gente está falando de isolamento social, depressão. Muitos estudos já comprovam a associação com demência, progressão de Alzheimer. Então, a gente está falando de uma situação extremamente grave do ponto de vista de saúde. E começamos a trabalhar o viés da acessibilidade dentro da empresa. Legal você falar isso, Emerson, assim, para alertar quem está nos ouvindo, assim, né, de como é que um pai e uma mãe podem detectar, né, alguma deficiência auditiva, né, num filho, e que isso não gere, né, alguma consequência grave, né? E Exato. Ao detectar, que procedimento tomar para poder tornar essa questão uma coisa mais leve, né? Solucionar de alguma forma. Né? Exato. Existem hoje, eu vou passar a palavra para o professor Rodrigo Breiner, que é o nosso fonoaudiólogo especialista, para falar um pouquinho sobre essa questão da identificação da perda, né? Mas é muito importante, Jackson, reforçar esse ponto que você colocou. A perda auditiva, quando identificada, já na forma leve, é indicado e é muito importante que se inicie o tratamento. Porque você pode estar diante ali de um caso de progressão que, se tratado tardiamente, pode já ter levado a pessoa a uma condição de deterioração da qualidade de vida muito grave. Né? Sem conserto, assim, né? Muitas vezes com a possibilidade, né, professor, de reabilitação, mas com um agravamento de situações extremamente delicadas no dia a dia. Né? Como você falou, Emerson, prolongamento, digamos assim, a demora, Jackson, em se detectar, falando de adultos mesmo, né? Eu diria que na maioria das vezes não leva a uma situação de não haver solução, mas de fato vai limitar. Quanto mais tempo transcorre sem que haja a correção, o tratamento, é um tratamento de saúde, mais os resultados podem ser mais limitados, né? Porque existe uma privação. O som que entra, né? O estímulo sonoro que entra pelo ouvido vai para o cérebro. E tem a famosa neuroplasticidade, né? Tem as conexões cerebrais que são feitas e o estímulo auditivo ele é um alimento para isso, né? Imagina como a gente estava conversando, né? Antes logo aqui, no né, de começar, da sensação de viver, de experimentar, sobretudo para os ouvintes, digamos assim, para os que ouvem normalmente, né? Experimentar um momento sem som, né? É uma situação muito complexa, muito impactante e na real, quem vive isso na pele perde o fio, enfim, da condução de todos os estímulos. Aí vai linguagem, vai cognição, tá? Você falou de criança. Hoje em dia a gente tem um arsenal assim de diagnóstico
pensando até na neonatologia, assim, muito grande, né? Se tornou lei no Brasil e em muitos países do mundo a detecção, os programas de triagem auditiva neonatal. Então, hoje em dia é lei. Então, nenhum bebê no Brasil nasce sem passar por esse procedimento, tá? É claro que, né, sobretudo no Brasil, muitas vezes o que é lei no papel, na prática, né? A depender da região. Mas isso está crescendo, está melhorando bastante, né? Então, a detecção precoce, ela é, hoje em dia, uma realidade muito mais abrangente do que foi há 10, 15 anos, né? Então, eu diria que no comecinho da vida, isso é um problema com solução mais garantida, tá? Na outra ponta, digamos, na terceira idade, há muitas vezes uma demora, tá? Essa demora em se identificar, em se aceitar que se tem essa condição, muitas vezes posterga, né, a decisão e às vezes transcorre em 10, 15 anos, né, sem que haja. Isso de fato dificulta, mas eu diria que é muito difícil haver um caso em que não haja solução, tá? Até porque se não houver solução para a tecnologia convencional, digamos, das próteses auditivas, a gente encaminha para outras soluções como cirurgias, né? Mesmo assim, quanto mais cedo detectar e tratar, né, sempre melhor. O ganho é melhor, né? O ganho é melhor. Nós falávamos também, né, antes da gente começar aqui o pod, do quão barulhento é o mundo hoje, né? Então, assim, que cuidados a gente deve ter com esses aparelhos de fone de ouvido, ou, por exemplo, na Bahia, que tem um carnaval e o cara gosta de ir ali do lado do trio elétrico. Olha, eu já fui do lado do trio elétrico, né? Que é uma pressão que parece que vai tirar a gente do chão. A pressão sonora tem um sopro de vento, né? Pum, pum, uma pulsação ali que... Então, quais os cuidados que a gente deve ter, por exemplo, com esses ruídos todos, né? É literalmente, como você falou, pressão sonora, né? O estímulo sonoro, ele é medido também em pressão, né? Em pressão mesmo, né? E o ouvido humano, dos animais também, mas enfim, falando dos humanos, ele tem células, né? Que são sensores super sensíveis, enfim, tal, e que são células conectadas aos neurônios, ou seja, né? Vamos falar um pouquinho de biologia básica. Os neurônios, né? As células do cérebro, uma vez que morrem, não regeneram, né? Então, a perda auditiva, ela, quando atinge esse segmento lá do ouvido, ela é definitiva. Então, por isso, como você bem falou aí, a prevenção é algo fundamental, tá? Então, prevenir uma perda auditiva induzida pela exposição a ruído forte, ela nasce da consciência, né? Então, se expor a música do carnaval, muitas vezes não tem como evitar se está no carnaval, mas, se possível, não colar no trio elétrico, né? Falando de exposição contínua e inevitável, por exemplo, o trabalhador da indústria, né? A lei já, né, protege, né? O dono da empresa é obrigado a fornecer equipamentos de proteção individual, são os EPIs, né? Então, é isso. A fórmula para proteger... Eu já trabalhei, por exemplo, com a máquina trituradora de madeira, né? No processo de feitura, né? de um chá que eu bebo na minha religião. Sim. Então, a gente faz isso a gente trabalha de forma voluntária e tal. E lá nós usamos um aparelho, um fone que é mudo, né? Não sei se a palavra é essa. É um abafador. Então, quando você põe ele aqui, você não ouve nada, porque aquele barulho muito agudo, aquilo também é. Então, eu estou falando assim porque todo trabalhador, né, que trabalhar com isso tem que ter obrigatoriamente esse fone, né? Você sabe que às vezes, Jackson, a proteção ela tem que ser dupla. Ela tem que ser um plug mais um abafador, dada a dimensão dos ruídos, né? Tem indústrias que são obrigadas a isolarem as máquinas para diminuir, né, o impacto do ruído, porque, como a gente falou agora há pouco, para além do som, tem a pressão sonora no corpo, né? Os prejuízos não se medem apenas com perda de audição, mas com estresse, com dor de cabeça. São inúmeras as consequências, depressão muitas vezes, né? E aí culmina com afastamento de função,
E nem sempre a pessoa sabe a causa, às vezes, de uma dor de cabeça, de uma, né? Exato. Nem sempre sabe, né? Que está ligado Não. exatamente àquela... Não tem a consciência, né, muitas vezes, né? Não tem, né? Né? Exato. Jackson, esse ponto que você tocou do uso de fones, algo que é muito importante que a gente pontue hoje. A OMS se manifestou há alguns meses, sinalizando, eles fizeram uma série de estudos e eles apontam que até 2050 o mundo terá 2,5 bilhões de pessoas surdas. E o principal algoz da audição é justamente o uso do fone de ouvido sem os devidos cuidados. Ouvir música, né? Pá, às vezes a gente... Aquela exposição contínua, sobretudo aquele fone E vai lá que pra vai lá dentro, para dentro e porque joga agride mais do que aquele que o fica concha. aqui. Exatamente. É isso? Ou seja, Exatamente. e hoje todo mundo, a maioria A prefere maioria prefere. aquele que vai aqui dentro. Inserção, né, que chamam, né? Só usa esse. Não, hoje tem um fone de condução óssea que você não coloca dentro do ouvido, mas coloca aqui, né, no crânio, assim, e você ouve sem ser, né, por essa via. Que parece que deve ser uma invenção para minimizar esses riscos que se correm, né? Não sei se eu estou correto, mas acho que diminui. A condução óssea, ela é um pouquinho mais pobre do que a condução aérea. Então, eu não conhecia essa inovação. Fones que compra assim no varejo mesmo. Isso tem se multiplicado aí. Todo mundo Olha, está não sabia vendendo e usando. Existem soluções para a perda auditiva focadas na condução óssea, né, professor? Mas Existe, o uso recreativo de fone eu nunca... É porque também é para esporte, para Sim. você correr, e, enfim, ele fica mais preso, mais seguro e tal. Sim. Agora, eu queria fazer uma pergunta para você, Jacques. Para mim, faça. Por que esse pod hoje, que você traz um ator, um fonoaudiólogo, um empresário do ramo dos aparelhos auditivos e tal, por que isso hoje? Boa E aí pergunta, eu né? mesmo respondo, né? Responda, Por essa é a quê? pergunta Por que quê? você faz para você. Porque Por eu sou quê? surdo. Porque você é surdo? Porque eu sou surdo. Olha um que ator só. surdo. Isso imagina. é fantástico. Não, isso é fantástico. Esse cara, né, para quem não conhece, é um dos maiores atores do Brasil. 1,65 m. 1,65 m. É um gigante ator. E aí, eu tenho uma admiração muito grande. E tem também essa peculiaridade, né? Esse aparelho aqui, ó. Ivo colocou lá. Esse? Olha, que maravilha, né? Por condução óssea, sim. Olha, Incrível. não sabia não que Também isso aí não conhecia, funcionava. Né? A internet está divulgando muito. Maravilha, muitos Ivo. modelos. Olha, vamos passar a usar isso aí. Vamos testar para ver se, né? Testar, Como é que é? Mas é uma coisa que me chama muita atenção, e esse pod aqui ele é bem especial nesse sentido também, porque o ator, né, ele tem que buscar uma concentração em todos os sentidos dele, né, para poder interpretar um personagem, para poder dialogar com o outro, para poder ouvir a música que vai tocar quando ele vai estar falando ou quando ele vai cantar, se for o caso dele cantar em cena, ele tem que acionar todos os sentidos que nós temos. Aí quando tem uma perdazinha auditiva, isso aumenta o grau de dificuldade para você interpretar. No seu caso, eu não sei qual é o grau de perda auditiva. Não, eu já tenho uma perda. Ontem nós nos encontramos, fizemos audiometria e tal. Eu tenho uma perda já considerável, né? Não sei que grau para vocês. Sim, eu fiz o exame dele ontem, né? Então, falando aí mais tecnicamente, na sua orelha direita, perda de grau severo, início de grau severo, e na orelha esquerda, grau profundo. Como é isso, severo e profundo aí? Bom, eu... Traduza isso assim, Então- quase que em percentual, o que é que ele ouve, né? Percentual não é uma linguagem muito usada, mas vamos lá, tentando o déficit auditivo ele é quantificado em grau de fato, então leve, moderado, severo, profundo. Para percentual, leve seria algo em torno de perder aí uns 30% da audição, 40%. É leve. É leve. Moderado, uns 50%. Tá, é comum na sociedade como um todo ter um número grande de pessoas com essa perda de 30%, que é chamado leve, que já é uma perda grande, assim, né? 30%. Já é. Isso. Muita gente tem essa perda. Isso. Hoje Você citou aí um cerca percentual, de né, Emerson? 5% da população brasileira possui algum nível de perda auditiva. Desses 5%, em torno de 10,7 milhões, a gente fala de 2,3 milhões já com perda severa.
Severa. E a perda leve, ela já se esconde um pouco porque ela priva o seu portador da percepção desse som, desse ruído de fundo, da chuva, do vento, mas não da voz, né? Sim. A voz ela só é afetada, a percepção da voz humana, ela só é afetada quando o grau atinge ali a fronteira quando sai do leve e cai no grau moderado, tá? Que já seria algo em torno de 50% a 60% de audição. Então, leve é 30, moderado é uns 50 a 60, severa uns 70, 80 e profunda de 90 para cima. Então, o Lúcio está com o ouvido direito com... Algo em torno de uns 50 a 60% de perda de audição. Sim, E a orelha esquerda, algo em torno de uns 90%. sim. Tá? Isso para um ator é um desafio imenso. É um pânico, né? É um pânico? É um pânico. É um pânico. Ali, Um desafio. olha, Lúcio lá sendo atendido por vocês Exatamente. ontem. Aí eu posso complementar um pouco da sua pergunta, Lúcio, né? Por que disso aqui? A Smart Audios, né, é parceira nossa aqui desde o início, né, do pod.com. E quando eu falei para você da existência, né, deles aqui, por conta da tecnologia que está aqui, que a gente vai mostrar também, né? Do grau de quê? De Eficiência. eficiência desse aparelho, como você falou aqui antes. E tudo mais. Qualidade mesmo. Aí, bom, Lúcio usa um aparelho para poder estar em cena e, às vezes, nós fizemos, por exemplo, A Tempestade de William Shakespeare, onde ele é o protagonista. Ele faz o Próspero, que é um cara que fala quilômetros de falas imensas. E Márcio Meirelles, 632 versos. 632 versos de memória. Olha só a capacidade desse camarada aqui. E Márcio Meirelles é um diretor que gosta muito de trabalhar com uma cadeia sonora durante as falas o tempo inteiro, criando uma ambientação sonora que é algo assim fantástico. Nessa peça, então, nós atores até falávamos, Márcio, diminui um pouco aqui. Ele, não, é assim mesmo. A plateia às vezes ouvia nos ensaios abertos e falava assim, eu acho que tem horas que a gente não ouve um pouco o ator, e ele batia pé para manter a banda, manter o som que era ao vivo, sabe? Vários sons. Ficava imaginando como é que Lúcio, esse ator, que para nós atores, eu que imagino que eu não deva ter, posso estar nessa faixa do leve, quem sabe, tomara que não, que eu nem esteja, dos 30%. Às vezes eu tinha dificuldade, eu ficava imaginando o Lúcio, certo? Uhum. Como é que esse camarada que tinha que se ligar nesse texto todo, nas deixas, no som que às vezes é depois de uma batida de uma bateria ali, ou de um toque de um piano, ou de um contrabaixo, ou de um violino que ele tem que dar, ou seja, ele tem que ouvir para depois falar, como esse camarada... Aí tá, falando com ele, ainda respondendo, tá prolixo, mas eu vou correr para a conclusão da minha resposta. Aí falei para ele isso. Nós agora, voltando de uma turnê, com um novo espetáculo, né, uma leitura dos Búzios de São Paulo, ele me liga, dizendo, Jackson, você falou do pessoal da Áudios e tal, e eu tô com o meu aparelho quebrou. Um ator que precisa, né, desse ouvido aí, desse auxílio, para poder continuar a profissão dele, quebrou e eu preciso comprar e é caro e nós vivemos do que tecemos e tal. Aí chego aqui, falo para Adriano, que para você que está nos ouvindo é o cara que idealizou, né, junto com o Luciano, esse pod. Adriano, Lúcio tá com o aparelho dele quebrado e tal, e tá precisando comprar um, ele quer fazer um orçamento com o pessoal da Áudio. Adriano, a gente tem um aí, um aparelho aí, vamos doar para ele. Aí ligaram para vocês, e vocês é que fizeram essa doação. Então, assim, música, maestro, vamos, né? Né? É assim, é um momento que eu vejo assim, de beleza, onde uma empresa pode fazer o que eu chamo de um patrocínio, certo? Para um ator. E patrocinar esse ator, você está patrocinando o Teatro Baiano, que esse cara é um patrimônio, né, do teatro na Bahia. Então, complementando a resposta da sua pergunta. Por isso, nós estamos aqui para fazer esse encontro, certo? Por isso que você foi lá ontem. O Adriano, todo mundo. Adriano é um santo. Depois de Santa Dulce, só Adriano, né? Para a gente canonizar na Bahia, né? Não, é incrível. Esses encontros são lindos, assim, porque tem uma generosidade muito grande, mas tem muitas outras coisas envolvidas, né? Quer dizer, são vocês que estão trazendo nesse programa, né? Informações muito
curiosas, interessantes, importantes educativas, importantes, ligada sempre à arte, a gente bonita. Eu assisti sua entrevista com o Juca, Juca Ferreira, Juca Ferreira, o nosso eterno ministro. né? É assim, emocionante como você consegue abrir um espaço bonito de que a pessoa se entrega e conta tudo. E aquilo para mim aquele dia para mim foi lindo, assim. Juca chorou e tudo, né? Nossa, Relatando a eu vida chorei dele, lá do outro lado assistindo, todo mundo. Aqui no acho que- estúdio todo mundo chora também, não tem. Então, assim, são esses encontros. Eu acho que o teatro, qualquer manifestação artística e tal, te coloca numa outra dimensão de observação do outro. De percepção, né, Lúcio? Exatamente. De cuidado com o outro. A gente sabe disso. De a gente, entendimento, né? Da vida do outro. E então, acho que esse é um momento, mais um momento bonito que você está proporcionando, o Adriano e tal, mas que eu acho que vem junto com esse teatro que a gente carrega, né? Que esse teatro que a gente traz, que a gente sempre vai se reconhecer, né? Como amigo, como parceiro, como, enfim, amigo de trabalho, né? A gente se ajuda muito. E você falando disso, eu comecei a perceber que eu estava ficando surdo há muitos anos. Um diretor alemão que eu trabalhei, que fazia um teatro de imagens musicais. Então, eu era o único que usava Perfeito. um microfone, mas a gente tinha cantores líricos e tal, e vários microfones. Harold, é? Harold Weiss. Quase. E esse espetáculo chamava De Até. A gente tinha vários microfones na mesa, no chão. Então eu arranhava a unha na mesa e aquilo era ouvido no teatro inteiro, assim. Quer dizer, Se então andasse- essa percepção dos pequenos sons que se faz. Uma cantora lírica que estava longe do microfone, porque ela nem precisa, né? E tal. E eu com essa unha falando baixo. Meran Vargens era minha esposa, ela não usava microfone, usava uma voz muito aguda, então enquanto eu falava grave, ela falava agudo, quer dizer, esse teatro que exige esse refino, esse som muito apurado. E aí, de repente, ele botava uma música para mim e falava, ouça, você vai entrar exatamente quando você ouvir o sino. E eu não ouvia. Ali que você detectou? Eu não ouvia o sino. Que ano era aquele, você lembra? 90 que idade você tinha ali? 93. 93. 93. Ali que você começou a perceber. Não significa que ele começou a perder ali, né? Não. Ele pode Não, já ter... estava perdendo. Já isso vem progressivo, né? Sim. Progressivo. Mas aí, olha que Não, aí ele interessante. É a arte que fez com que você percebesse, né? É esse diretor que, né? Você podia fazer outras peças que não usasse desse recurso e você não ia perceber, ainda que tinha uma perda auditiva, né? E aí, como é que você resolveu isso? Bom, aí meu pai já tinha uma perda auditiva também grande. Usava, já tinha feito a cirurgia, já usava aparelho nos 2 ouvidos e tal. E eu falei, eu acho que eu estou geneticamente presenteado, né, com essa calcificação óssea. E existe E aí- genética nisso aí também? Pode ser por genética? Pode. Especificamente no seu caso, é uma patologia que tem esse viés aí de transmissão por via genética, por via hereditária. Né? É uma situação, é uma fisiopatologia que tem uma correção cirúrgica, Lúcio, como você mesmo me relatou. Mas olha que curioso, essa cirurgia para essa patologia que chama autoesclerose, ela é uma correção temporária. Porque você acabou de falar de degeneração óssea, né? Uhum. Exatamente isso. Ocorre uma degeneração óssea que não para. A cirurgia não freia isso. A cirurgia, ela faz um reparo funcional, mas o foco da degeneração óssea, nesse caso, vai indo. E a cirurgia, ela proporciona uma melhora que às vezes leva 10 anos, digamos assim, né? Mas o foco continua. E aí, você fez a cirurgia num dos lados só, não foi? Rodrigo, e aí nesse caso, sendo genético, já pode a pessoa ter essa perda quando nasce e é detectado, e também pode ser que ela venha a acontecer ao longo da vida? Como é que funciona? Essa patologia especificamente, ela já é conhecida, né? Ela tem uma manifestação mais comum, é mais comum nas mulheres do que nos homens, mas também
acontece muito em homens. E ali é raro em crianças. Em crianças não há muito registro dessa patologia especificamente, há de tantas outras, mas dessa não. Tampouco na adolescência. É mais comum que ela apareça no início da vida adulta. Certo. Tá? Então, é isso aí. Tá? No seu caso, foi mais ou menos isso, né? Enquanto jovem, né? E assim, na hora você fala, não, ainda ouço, eu não estou ouvindo aquele sininho que está baixo lá na música, mas eu ainda ouço. Então você não aceita também. Aí o negócio começa a ficar mais delicado quando você começa a pedir sempre para alguém repetir o que falou. Falou. E olha que você falou que a voz humana é talvez a última coisa que a pessoa... Digamos, está no meio ali, vai. No meio, tá né? no meio, Mas se não ouve a voz humana, já está no estágio... Para mim, já passaram alguns anos. Certo. eu tenho a sensação de que a voz humana é a coisa mais difícil de se entender. Porque assim, você ouve, mas dependendo de como a pessoa fala, você não entende o que ela falou. Você ouve. Mas não O que entende. você falou? Daí a importância daquele exercício que nós estávamos brincando aqui há poucos Exatamente, instantes, porque da nem articulação, todo né? mundo fez teatro, nem todo mundo levou um soco e tal. E nem todo mundo fala. Articuladamente. Não, e usa a voz realmente como um direcionamento, com um direcionamento, com Projetando a voz, né? um objetivo mais claro. Às vezes a pessoa fala displicentemente, né? E isso é muito difícil de ouvir. Mas aí eu deixei uns anos, né? E aí me dei conta de que eu precisava mesmo. Aí eu operei o ouvido. Você ouve imediatamente, sai da cirurgia já ouvindo tudo, e aí o mundo é barulhento, aí você percebe que muita coisa que você estava deixando de ouvir não é exatamente agradável, incomoda, né? A rua é muito barulhenta, tudo. Aí, mas aí eu operei 7 anos depois, a cirurgia, a peça acho que sai do lugar, né? E aí parei de ouvir totalmente em ouvido. Como o direito já tinha uma perda também muito grande, aí eu fui usar aparelho, né? E o que é muito delicado, porque no caso do ator, a concentração deve ser muito maior, porque junto com essa concentração vem uma preocupação, né? Será que eu vou ouvir tudo? Será que eu não vou também, alguma hora, ter um problema de não me ouvindo bem, não falar bem, né? Quer dizer, então tem isso. E nem perceber que não falou bem, né? Exatamente. Então, por exemplo, na Tempestade, esse espetáculo grande, eu tinha que ter toda a atenção, porque eu precisava ouvir coisas longe, assim, e para entrar, para falar. Então, às vezes, você não entendeu exatamente tudo, mas você ouviu. Então, está na sua hora de entrar. E aconteceu uma coisa que é o pânico de qualquer surdo que usa aparelho. Eu estou falando lá numa cena com meu genro, no caso, na peça, e o aparelho apitou que a pilha estava acabando. Então imagina, você está falando e você ouve... Vai ficar surdo daqui a pouquinho, né? E a minha sorte foi que, naquele momento, a gente acabava aquela cena e a gente saía. Tinha um intervalo para ele de uma cena para outra. Que era o único intervalo. no Olha espetáculo. só, que sorte sua. Aí foi sorte. Eu tive a sorte daquele momento só. Aí eu saí pro camarim, fui, troquei a pilha e tudo bem, tava. Mas é o pânico, né? Que eu vivo até hoje, porque a gente tem que ter uma atenção dobrada mesmo. Somente até hoje mesmo. Somente até Somente hoje. até hoje, por quê? Aí vem a pergunta, por quê? Olha aqui o que tem nessa mesa aqui, né? Vocês que peguem aí e apresentem essa pérola. Vou deixar o Rodrigo fazer as honras, mas ontem só para introduzir, nós testamos algumas tecnologias, né? Porque em função do ofício do Lúcio, é importante que a gente entregue uma solução que, obviamente, tenha todas as ferramentas tecnológicas possíveis, mas que dentro da característica de uso, ele encontre também conforto. Então, esse aparelho é um aparelho recarregável, exatamente para que ele não sofra com essa questão do risco
da bateria Maravilha. acabar durante uma peça, durante uma Né, apresentação. no caso dessa peça de Shakespeare, eram 2 horas e 40 e poucos minutos, ou seja, é uma duração longa, né? Sim. Haja Exatamente. bateria, né? Haja bateria. Exatamente. Esse aparelho aqui, como a Emerson falou, ele, além de ser lindo, né? Porque Esse aparelho é ele é bonito, pequeno, eu lembro dele ele aqui. tem um design arrojado e tal. Ele é recarregável, então ele confere uma vida útil ao longo do dia, na verdade. Mostra ele assim mais para o povo de casa ver. Sim, Assim, pode subir mais aqui assim para uma câmera. assim. Sim. E essa parte que você está segurando aí, essa A parte que eu pontinha. estou segurando aqui vai no ouvido. A carga te segura, te dá uma segurança de 16 16 horas de Pronto, autonomia. já por podemos dia. fazer uma peça com Zé Celso, né? Que são as peças de 6 horas, 12 horas, sem precisar ir no camarim, né? E tem esse recurso também, e olha que legal. Quando a bateria está acabando, se você usar por mais de 16 horas ao longo do dia, você vai escutar uma fala. Você vai escutar um aviso falado. Bateria fraca. Bateria fraca. E aí você vai poder pôr no carregador e salão no final do dia, né? Eu li no material de vocês que dá para ter uma recarga rápida Isso. de meia hora, 40 minutos, Sim, para ter 4 horas Tem de 4 de horas, auxílio. exatamente. Mas para você conseguir 16 horas, tem que ser uma recarga de 4 horas. Certo. Tá? E é isso. Está programado já. Já está programado? Já tá programado. Sim, aí ele Eu foi ontem no testei. consultório lá, não é isso? Para quê? Exatamente. A Pra... gente fez um exame, atualizou o diagnóstico, né, para eu ter uma noção atualizada de como está o quadro dele. E a gente, como o Emerson falou, a gente testou 2 tecnologias para fazer uma base de comparação. E essa foi a tecnologia que entregou um resultado bem mais bonito, né, Lúcio? Bem mais É confortável. impressionante, É como impressionante, porque o corpo humano é muito complexo, muito rico, né? Por exemplo, nesse caso, essa deficiência que eu tenho, eu não sei explicar exatamente em termos tal técnicos, porque é muito intuitivo. A gente ouve bem o tempo todo, tal. Uma hora começar a não ouvir bem, você não sabe o que é que está acontecendo. Você não sabe onde é que você perde, se é o agudo, se é o grave, se é o meio tom. Porque, por exemplo, eu estava falando para eles assim, eu não canto e tal, mas hoje é muito mais complicado pensar em cantar, em ouvir bem. Porque às vezes eu ouço, mas eu não consigo entender em que grau, em que... Sabe assim, quando você semitona, você, sei lá, dá uma Sim, nota sim. e você não chega lá, Não chega fica uma na- coisa no meio do caminho. É uma coisa muito fina, muito sutil. E aí, por exemplo, ontem eles me apresentaram esse aparelho, eu estou usando um aparelho reserva, emprestado e tal. Mas aí quando eles me apresentaram esse aparelho, você fala, poxa, tem alguma coisa aqui muito diferente. Porque é quase como se eu estivesse ouvindo já sem aparelho, normalmente, com o meu ouvido natural. Porque eu tive a sensação, a gente estava conversando, eu testei um aparelho, depois testei o outro, e a voz do Rodrigo estava tão clara, tão natural, como se não tivesse nenhuma interferência, que eu não tivesse nem mais modificasse sentido o som natural. o mecânico que é, né, um aparelho. Parecia que eu estava sem aparelho, ouvindo bem. Que maravilha, então é né? muito E assim, natural. isso é o depoimento de alguém que já tem uma experiência longa com isso, com aparelhos, né? Alguns aparelhos que você já teve, né, Lúcio? E assim, só para falar assim da qualidade, legal ele estar falando isso, né? Claro, é real, claro. é o que ele testou realmente, né? Isso aqui E isso para mim é um grande valor também, né? A pessoa poder ouvir os sons mais fiéis ao que é o som real de cada coisa, né? Sem dúvida. As fábricas, né, que produzem isso investem anos e anos em pesquisa. Então, para a gente chegar nesse estágio aqui, Lúcio, tem uma história muito longa de pesquisa mesmo. E essa tecnologia aqui ela é muito inovadora. Ela tem algumas características, vou falar aqui rapidamente de algumas delas. Uma especificamente marca muito a gente, porque para quem trabalha com audiovisual vai entender bem o que eu vou falar. Muitas vezes ocorre aquele delay, né, da voz, né, na transmissão de alguma coisa, enfim. Um aparelho auditivo, e o delay da TV, às vezes é de segundos, é perceptível, né? A gente percebe quando não casa
a boca com o som. Sim. Enfim. No aparelho auditivo, ocorre delay. Não é tão longo, seria trágico se fosse de segundos. Né? No aparelho auditivo é de alguns milissegundos, mas 5, 10 milissegundos podem representar distorção, fazer com que o som fique, como você bem falou, parecendo mais mecânico. A tecnologia embarcada nessa linha aqui zerou o delay. Tá? Então, qual é o resultado na prática disso? Traduzindo, é esse seu depoimento, de que o som fica natural, de que a voz fica natural. Tá? Então, de fato, é gratificante ver isso na prática. Né? E você ouvir esse depoimento, né, é a resposta do trabalho de vocês, né? Do investimento. Desse trabalho de elaboração, do aperfeiçoamento desse instrumento aí. Né? Foi curioso, porque o Lúcio falou ontem palavras que a gente viu depois, a gente leu olha, ele usou um termo igual, não foi, Lúcio? No desenvolvimento desse aparelho, durante os testes de usabilidade, 95% dos usuários relataram exatamente isso. Esse é o som mais natural, eu já vi. Esse som é natural. Ou seja, é real mesmo. É né? real. E aí o que o Lúcio falou, eu lembro que eu tinha ido resolver uma outra questão no consultório ao lado. Aí o Rodrigo me chamou e falou: Lúcio, você pode repetir o que você acabou de falar, por favor? Aí ele falou, e eu tava com material de marketing na mão, e aí o Lúcio falou: o som é natural. E aí a gente costuma achar que aquilo é uma propaganda. Não, era algo Não é propaganda enganosa. Exatamente, né? É real, assim, né? o que os usuários chamam de som natural, nós chamamos de Pure Sound, que é o recurso que esse aparelho tem e que entrega essa qualidade. Não, é impressionante, porque eu fiquei procurando uma palavra, né? Um som mais nítido, um som mais claro, um som mais, sei lá, limpo, não sei. E a sensação que eu tive era que eu não tinha nada no ouvido. Como se eu tivesse... Como você falou um aí, né? ouvido Como limpo. se tivesse sem o Porque aparelho. alguém que ouve perfeitamente, não tem nenhuma peça dentro do ouvido, né? E eu me senti assim, como se eu não tivesse nada Que dentro. maravilha, Lúcio. Que coisa boa, né? Natural, essa foi a palavra, porque é isso. O som estava entrando. Imagina o benefício que vocês estão trazendo para esse ser humano, mas para esse ser humano enquanto pessoa e enquanto artista. Sem que dúvida, o instrumento dele é ouvir, né? É ver e expressar, né, através dele, que é o instrumento dele, os personagens maravilhosos que ele faz. Vamos dúvida. colocar isso no ouvido dele? Vamos Podemos fazer isso aqui colocar? agora. Então é o seguinte, aí eu vou pedir para Nino tocar uma música. Pense aí, Nino, esse cara vai ouvir uma música agora no piano, de forma diferente, entendeu? Vamos fazer esse, né? Pense aí, é você que manda. E você, quando quiser, pode ir. Lúcio, você tira o aparelho. Ó, ele tirou ali, chega apitou aqui, Bom, deu uma microfonia, microfonia, né? tirou. Tem, senhoras e senhores, que momento maravilhoso que o Pod Vira pra cá assim, ó. está proporcionando para esse grande ator Lúcio. Rapaz, que diferença. É muito... Nossa, é muito diferente. Porque esse aparelho que eu estava usando, inclusive... Até a voz dele mudou, cara. Não era, mas é porque eu estou me ouvindo melhor. É. Então eu achei que eu devia estar falando um pouco mais alto. Sim. A voz está mais grave. Não, mas eu devia estar falando mais alto, né? É. Mais do que vocês. Não, E agora? talvez não. Não, é, e agora é mais a voz alto que do que mudou. está agora. Aí você está com a voz... A voz está mais encorpada, mais grave. Olha que coisa. E tá mais natural também. Mais né? A voz natural, tá mais exatamente. É. Tá Não, é fluindo impressionante, porque Música, maestro. a música Música, maestro. entrou de uma maneira muito leve também, entendeu? Com outro aparelho, por não ser adequado exatamente ao meu caso, eu estava ouvindo forçosamente, né? E agora eu quase como se eu ouvisse a música, vocês e um certo silêncio, o ar-condicionado. Gente, é uma saúde que não é só física, é mental também. Porque muitas vezes eu passei por muitos medos como ator, muitos constrangimentos com amigos, porque às vezes está numa festa, está todo mundo rindo de uma piada que você não entendeu. Você tá? Não, isso é interessante, porque é o seguinte, nós agora convivendo 8 meses, né, com algumas vindas aqui de vez em quando para Salvador. Eu vinha mais em função do Pod,
eles ficaram mais tempo lá. E nós moramos em hotel, né? Eu, Chica Carelli e Lúcio. E a gente brincava muito. Saímos para almoçar, para jantar, tomávamos café da manhã, íamos para ensaio, voltávamos para teatro. Era uma convivência de família ali. E a gente ia conversando e brincando, andando na rua e tudo. E aí a gente fazia às vezes uma piada com ele que ele não ouvia. Aí eu falava para Chico, ainda bem que ele não ouviu. Agora não podemos fazer mais, né? Que ele vai ouvir tudo, né? Ainda a gente tem uns amigos assim, que ajudam, né? Ajudam a piorar. A piorar o negócio. Mas, Lúcio, que maravilha, que coisa boa, né? Não, é impressionante esse estado de tranquilidade, de paz, né? Porque você tem muitos medos, você tem muitas frustrações, né, com essas limitações. Então, por exemplo, eu até estou acostumado a ouvir só de um lado, bem assim, né? Porque para mim basta, saca? Eu sei que tem uma audição muito maior, muito mais ampla, né? Mas não estou sentindo falta. E eu acho que as pessoas todas têm que pensar antes de acontecer qualquer coisa, né? O que a gente falou dos fones e tal. Cuidar, perceber se vai acontecendo gradativamente, em que idade e tal. Porque a gente não merece passar por essas limitações, assim, né? E como artista, tem uma coisa curiosa, que a gente até conversou ontem, eu criei um espetáculo sem palavra. Isso é maravilhoso. Que é um espetáculo que eu e meu parceiro de cena escrevemos e tal. E a gente teve a oportunidade, a gente não pensava exatamente isso no início, porque é um espetáculo para todas as pessoas, mas a gente teve muita gente surda assistindo. E muitos surdos que estavam indo para o teatro pela primeira vez. Então é uma emoção você incluir essas pessoas. Quantas vezes o teatro exclui os surdos, os cegos, né? Nesse espetáculo que a gente fez agora, teve uma audiodescrição profissionalíssima. A senhora que fazia isso, ela foi assistir algumas vezes. Ela falou, não posso improvisar na hora com alguém que não está vendo. Falar, o cenário é assim, azul. Não, ela fala precisamente, temos uma luz azul circulando a moldura. Temos uma mesa, 4 homens assim. Ela descreve exatamente tudo. As características das pessoas, a roupa que está vestida, para alguém que está com um aparelho, né, Lúcio? Não, alguém ali que não enxerga. Ali era a deficiência visual, mas isso ia para ela por um aparelho, né? Não, porque ela estava na plateia, né? Eles usam, os cegos usam um fone e ela fica numa cabine podendo falar com eles. Né? E os cegos no meio da plateia, junto com com as pessoas todas do público, então, né? Ouvindo as informações aqui. É um trabalho lindo dela, maravilhoso. E muito profissional, porque eu nunca tinha visto ninguém tão detalhista. E o depoimento depois dessas pessoas sobre o espetáculo, o que é que elas viram, entre aspas, né? Pela audição. Eu cheguei a encontrar um senhor. Você falou. E é impressionante, porque ele realmente pôde participar daquele evento, né? Pôde entender o que estava acontecendo, não só ouvindo, né? E quem não ouve, a gente também fez com tradução de Libras, né? Que eu acho uma loucura como o cérebro de uma pessoa assim, com essa limitação, consegue captar também outras informações e tem outra dinâmica de entendimento, né? Então, muito legal. Acho que a gente precisa cada vez mais incluir essas pessoas. Eu soube, o Emerson me contou uma história linda ontem do trabalho com as crianças, né? A gente, inclusive até contar uma curiosidade, a gente estava falando da importância do teatro aqui, né? E da arte de uma maneira geral. A Smart Audios e a CC Studio, Adriano, nós nos conhecemos por ocasião do Teatro Castro Alves. Nós estávamos fazendo um trabalho com a OSBA na época, e Adriano também estava realizando algum tipo de serviço, não me recordo bem o que era a época. Uma filmagem, algo do tipo. E José Maurício, um dos
dos baluartes da OSBA, um cara que trabalha hoje, tem um trabalho muito importante de captação e de apresentação da orquestra, me ligou e falou, pô, conheci um cara aqui que vocês precisam conversar, acho que você e o Adriano vão fazer muita coisa juntos. Engraçado que nós estamos aqui hoje, mais de um ano depois, dando sequência, né, a isso. Nós sempre tivemos essa sensação de que você abordar o tratamento da perda auditiva pelo viés como a sociedade trata hoje, pelo viés da surdez em si, é algo muito dramático, é algo que mais afasta do que aproxima, né? E nós decidimos que o nosso caminho seria um caminho mais lúdico. Por estar na Bahia, por estar numa terra que respira arte, a gente precisava utilizar a música como linguagem, precisava utilizar o teatro como linguagem. E nós começamos, no início, a buscar aproximação com os entes dessa terra que poderiam nos ajudar nessa missão, né? E fizemos uma parceria muito linda com a OSBA e com o Olodum. E na OSBA nós chegamos a levar alguns pacientes reabilitados para ouvir a orquestra, né, como uma das primeiras. Maravilha, hein? E foi algo que... É emocionante, né? Imagina para eles. Emociona. Né? E nós tivemos, assim, algumas passagens, como o destino também foi nos brindando com algumas situações, né? Durante a pandemia, naquele momento de isolamento social total, entraram em contato conosco para fazer a reabilitação de uma gari aqui de Salvador. Uma gari? Uma gari, que havia tomado 4 tiros. Nossa. E tinha perdido a audição há 20 anos. E esse caso chegou pra gente, a gente foi conversar e nos deparamos com a seguinte situação. Ela falou, eu preciso voltar a ouvir, sobretudo para ouvir 2 sons, que eu... A gari. A gari. Ele falou assim, quais são? Eu falei assim, eu preciso ouvir o som do mar e a voz da minha neta, que tem 4 anos e eu nunca ouvi. E isso está em vídeo, existe o registro, foi uma matéria da TV Bahia, nossa querida Andréia foi a repórter que acompanhou a Ana Hildes, que é a gari, foi um registro muito, muito legal, né? E nessa ideia de permear ali no mundo da música e da reabilitação, nós nos deparamos com um projeto do Olodum, que eu imagino que em algum momento ele vai voltar, que é o Surdodum, que é um projeto em que o Olodum faz crianças surdas ouvirem pela vibração dos tambores. Né? Você vai tocando e ela vai sentindo a vibração e vai tendo ali o contato com a audição. Né? Então, é um mundo... E bonito esse trabalho de né? vocês, assim, né? Por esse viés também do lúdico, da arte, de proporcionar, né? Essa beleza que é, né? Ouvir o barulho do mar e da neta, que tinha 4 anos, que ela nunca tinha ouvido, né? Então essa que é a grande poesia, assim, da vida mesmo, né? Sim. Né? É esse contato com o real, né? Com a realidade. Exato. Né? Exato. Quando a gente fala da audição, a gente está falando de emoção, no final das contas, né? Nós tivemos uma campanha há pouco tempo atrás em que a gente perguntava à pessoa qual era o som da sua vida. Qual é o som da sua vida? Qual é o som que ele... Vou lhe perguntar também, Jackson, qual é o som da sua vida? Qual é o som da sua vida, né? É o coração mesmo, é a batida do coração, sabe? Assim, e essa João Jorge falando aqui, o que é o Olodum? É a batida do coração, né? Isso. Qual é o coração da Bahia? É um tambor, né? Exato. Africano, indígena primeiro, né? Dos povos originários desse lugar aqui, né? Enquanto eles estavam aqui, os africanos estavam lá na África. Mas aqui no Brasil, primeiro é o coração do tambor indígena, né? Dos povos originários, depois vem o tambor do povo africano, né? Que chegou para cá, que é o coração mesmo, né? É o que impulsiona a música. Por exemplo, Lazo Matumbi chegou aqui e disse pra gente que a música dele, toda a musicalidade dele vem do tambor. A gente, mesmo o cara com instrumento de harmonia, né? No caso do piano não, que é percussão também, né? É percussivo, embora soe ali, né, com harmonia, mas é o tambor, é o coração, né? Eu acho que, né, sem dúvida, é o coração, né? E o coração, eu penso que é o sentido da sua pergunta, por que estamos aqui? Pelo coração mesmo, pelo sentimento, né? De um Adriano, do trabalho de vocês, do nosso trabalho, né? E lá em São Paulo nós falávamos muito disso. Como é que Lúcio ouve os sons? Porque às vezes a gente ouve um som distorcido, a gente já ouve numa frequência que você falou, não é a nota exata que a gente ouve, ou enfim,
ou quando o som de propósito é distorcido, imagina como é que ele ouve, né? E aí, para mim, assim, é emocionante ver como ele começou a falar depois que botou o aparelho dele. O cara mudou, não foi? Assim, que maravilha, gente. Assim, parabéns, assim, pelo... É lindo essa manifestação de consciência que a gente tem em todas as situações, tanto no limite como agora, por exemplo, nessa audição mais clara que eu tô observando, né? Então muda meu comportamento, muda toda a minha percepção, toda minha relação com todo. Imagina isso no teatro. No né? teatro. Porque isso vai se refletir no seu trabalho, né? Nos personagens. Eu acho que na minha paz, assim, né? Na minha emoção, né? Você ter liberdade de entrar em outros campos, outros caminhos que não só esse de estar preocupado, de estar muito concentrado e tal. Quer dizer, vou me deixar fluir um pouco mais, sabe? Acho que vou me permitir mais, né? Então, quando vocês forem assistir esse camarada agora, ele vai estar melhor ainda, o que é uma coisa, então, né? Fantástica. E agora, quando vocês forem me assistir, e tudo que eu fizer, e tudo que eu for produzir, que tem um espetáculo que é meu, esse que eu estou querendo voltar e tal, a gente vai ter sempre a marca Smart Audios, porque isso não é só um presente, apesar de ser um grande presente, mas é um compromisso que eu acho que a gente tem com esse bem-estar, com a qualidade de vida. É muito bonito quando vocês falam de levar crianças ou jovens, enfim, porque esse contato com a arte, primeiro que assim, você trazer um bem-estar para quem não ouve bem, e depois entrar em contato com a arte, ela não vai precisar ser músico, nada disso, mas ela vai ser uma pessoa diferente, ela vai ser uma pessoa que observa o mundo com sutilezas, com uma outra dimensão do valor, né, das coisas, do próprio, do outro. E esse ser humano é o seguinte, fale de algumas coisinhas que você já teve, assim, é quase que um ser humano quase que montado tecnologicamente, fale assim de alguns... cirurgia que já fez, é uma coisa assim... É o corpo que é inteligente, mas não se pode exagerar, né? Sou todo quebrado, tenho parafuso nos pés, tenho parafuso no braço, quer dizer, eu era uma criança muito traquina, assim, né? Me quebrei muito, depois resolvi patinar, piorou tudo. Aí quebrou mais um pouco, mas é todo parafusado. Bom, mas a gente vai convivendo, né? A gente vai... Também tem isso, tem uma adaptação que o corpo faz naturalmente, né? Então, isso tem que usar a meu favor hoje, né? Não dá para ser contra. Teve um relato do Lúcio, um diálogo dele com a criança. Você poderia contar para a gente, Sim, Lúcio, aquele relato ele me falou do aqui. diálogo com a criança na Foi recepção? ontem? Não, Foi então... ontem? De novo, eu acho que existe uma esfera do sutil aí que você está proporcionando e que, enfim, já acontece aqui, porque eu vejo eles como amigos hoje, que né, vão estar... De ontem para hoje, né? De ontem para hoje. Amigos de infância. Isso é muito legal. Amigos de infância já. Mas ontem... como as coisas são curiosas, né? E a leitura que você pode fazer de cada encontro desse. Então eu estava aguardando na recepção da clínica, né? E chegou um menino, um menino bem pequeno, 3 anos de idade. E eu percebi que ele era o surdo, assim, o pai não usava aparelho, a mãe também não. E ele falou alguma coisa assim. Aí eu falei, esse menino é surdo, mas por que ele não está usando o aparelho ainda? Aí ele entrou e tal, daqui a pouco ele saiu com o aparelho, com 2 aparelhos, e ele me mostrava assim. Que maravilha. Aí eu falei para ele, mas você está ouvindo bem? E ele não respondeu. Aí eu falei, ele deve ouvir pouco e não fala, porque não aprendeu a falar, né? Mas ele estava muito feliz. E aí eu estalei o dedo assim,
do lado de um aparelho e ele me olhou. Aí do outro, ele me olhou. Aí eu falei, está ouvindo. Ele está ouvindo um pouco, mas ele está ouvindo. E ele não fala. Mas ele estava muito feliz. Aí ele veio, a mão. Aí ele virou meu amigo de infância desde ontem. E você falou ontem que isso é você, né? Assim, ele é como se representasse a sua alegria de criança. Gente, assim, vocês perceberam o que mudou aqui um pouco, né? Mas vocês não sabem o quanto mudou para mim. Então tem essa criança que fala, tô ouvindo com outra qualidade, tô ouvindo com outra sensação de conforto mesmo, né? Você pode estar mais inteiro quando você está pleno de todos os sentidos, né? E é um ator que é o seguinte, agradeça a eles em alemão, ele não fala alemão. Ele não fala alemão. Dankeschön. Olha o que é um ator, sabe? Mas Ele eu já posso- enganou, inclusive, Mas eu posso também agradecer em francês. em francês, ele não fala francês. Monsieur, vous souhaitez de la enchantement auditive entière à 80. Merci beaucoup, hein? Ele já enganou franceses, sabe? Mas você falou no começo da avó, o avô que era italiano, em italiano. Não, Você... italiano não foi. Não Não, fala. italiano é uma confusão, porque italiano se mistura com espanhol, italiano. Que não língua fala. mais você fala? Não, só francês. e Só alemão. francês? Só francês e alemão. Bem, Lúcio, né? tá. Bem. E você tem uma viagem legal, assim, a gente está falando aqui de sons e falando de silêncio. Você falava, antes da gente começar aqui, que não existe silêncio, assim, né? Não existe no sentido social, tecnicamente não existe. E Lúcio busca muito um silêncio, que eu acho que todos nós, em algum momento, buscamos, que é na Chapada, ali no Capão, né? Eu descobri a Chapada já adulto. Imagina, eu sou um moleque de apartamento, de playground, né? E eu descobri a Chapada. E eu fui primeiro para Lençóis, aí me chamaram para uma trilha. Eu fazia, na época, um espetáculo, Merlin, e eu raspava a cabeça aqui assim. Então eu ficava muito estranho, porque eu ficava com essa parte da cabeça completamente exposta. E isso, os Yanomamis raspam o cabelo assim, né? Só que aquilo era muito estranho, uma sensação de desproteção, né? Assim. Então eu usava sempre boné e tal, mas me reconheceram e falaram, você é o Merlin, vamos fazer uma trilha. Eu nunca tinha feito trilha nenhuma, fiz 3 dias andando, fumaça por baixo. Muito difícil, tive medo, eram uns 8 pessoas, foi tranquilo, mas é difícil, para quem nunca andou é complicado. Aí eu cheguei no Capão. Quando eu cheguei no Capão, eu falei, que lugar é esse? Esse aqui é o Vale do Capão. Eu falei, nunca mais eu volto para Lençóis. Eu quero vir para esse lugar. E eu convivi com amigos, com nativos lá durante anos. Aluguei uma casinha, fiquei 7 anos e andei muito. E essa sensação... E aprendi caminhos longos, tipo o Vale do Pati, porque eu queria ir sozinho. Baixinho e tal, todo mundo achando, é um perigo você sozinho e tal. Não, eu com calma eu chego longe. E tem essa coisa do silêncio, né? Eu já fui muitas vezes para Chapada com aparelho, sem aparelho, né? Então, eu acho que eu não ouvia tudo, exatamente. Mas esse silêncio da natureza é acolhedor, é tranquilo. O ruim é não ouvir na cidade, o ruim é não ouvir aqui, né? Na vida cotidiana e tal. E agora uma viagem no Pati com esse aparelho vai ser diferente, né? Tranquilo. Vai ouvir uma cachoeirinha. Tranquilo, vou ouvir a abelha passando. É uma outra sensação. Eu fiz até um espetáculo sobre essas histórias da Chapada, né? Na pandemia. Nós fizemos alguns espetáculos. Eu fiz espetáculo. Esse aqui estreou na pandemia, virtual, depois que foi pro teatro, né? Mas Terrário não, né? Terrário só foi virtual. Terrário né? eu filmei em casa, eu criei um acampamento em casa com fogareiro, pequenas plantas assim, e uma barraca e todos os meus apetrechos de camping, então eu fiz um acampamento dentro de casa. E contei muitas histórias da Chapada que são verdade, parece mentira, mas é tudo verdade. Então, como é que a pessoa adquire? Onde é que compra? Onde é que encontra esse aparelho?
falar? Lá. Nós temos 3 unidades aqui em Salvador e uma em Feira de Santana. Né? Nós temos a nossa central de atendimento, que é o 3359-3993. A pessoa pode ligar e realizar o agendamento e testar o aparelho, inclusive, que acho que é uma experiência muito interessante, né? Para que ela tenha ali o primeiro contato com a tecnologia sem necessariamente precisar comprar, né? Ano passado nós fizemos mais de 2.000 reabilitações aqui no estado. Nós também atendemos pelo SUS. É importante que se diga também que a Bahia tem um trabalho muito importante de entrega de aparelho auditivo através da rede pública. Maravilha, O isso. SUS fazendo a diferença também na saúde auditiva, né? E é um serviço de referência nacional, inclusive, é importante reforçar. E nós temos atendimento particular, que nós atendemos aqui em Salvador e em Feira de Santana. Em todo o estado também, através de uma rede de parceiros. Mas atendimento direto, basta a pessoa entrar em contato. Temos as nossas redes sociais também, @SmartAudios. Pode procurar e entrar em contato, que nós temos uma série de canais de atendimento. Mas sempre levando para a clínica, para que a gente faça a avaliação, entenda de maneira mais completa qual é a situação daquele paciente, para oferecer a melhor alternativa, as soluções que de fato façam a diferença, né, Lúcio? Na vida da pessoa. E basta entrar em contato, o resto a gente faz. E essa parte aqui faz parte do... É um carregador. Isso é onde você vai carregar o seu aparelho no dia a dia. Para não ter mais aquele problema da pilha apitar na hora do Sim. espetáculo. Pode estar com isso no bolso, se for uma peça muito longa, né? O carregador está no bolso. Não, Se a voz você lá vai falar, me prender Lúcio, um fio corra no- que seu aparelho só tem meia hora. Aí você já tira, põe aqui rapidinho meia hora, ganha 4 horas de autonomia mais de espetáculo. Não é? Não, eu penso muito em como incluir mais gente no teatro, né, na nossa arte e nas artes de forma geral, né? Então, eu estou pensando em outros espetáculos que possam contemplar o público de pessoas que não ouvem, né? Ou que ouvem pouco, ou que, né? Isso não ter a pessoa poder acompanhar aí um espetáculo sem isso. Você está querendo voltar também com o sapato do meu tio, né? Que não tem uma palavra, praticamente não tem, né? Tem um que a gente chama de gromogô, né? Aquela... É um espetáculo gestual, você entende Ah. tudo exatamente pelas ações dos dois personagens, né? E é um espetáculo que é engraçado e tal, e emocionante também. Então a gente teve, por não ter a barreira da língua, nós conseguimos sair do país, viajar por alguns países, fizemos os 2 maiores festivais de teatro do mundo, que um é na Escócia e o outro é na França, e não é porque é meu e tal, mas é uma resposta que a gente percebeu, emocionou igualmente em todos os lugares. Então, assim, tinha hora que eu esquecia onde que a gente estava, né? Porque as pessoas... É uma linguagem universal também, assim Universal. como é a música, né? O gestual pode ser entendido sem barreira de línguas, né? Mas aí eu quero dizer para você que está nos assistindo o seguinte: a Smart Audio está dando aqui esse belíssimo presente, né? Para esse ser humano que é um grande artista, para Lúcio, que eu considero assim um patrocínio mesmo, sabe, de uma empresa que se sensibiliza não só com a pessoa, mas com a profissão dessa pessoa, que é o teatro. Vocês estão dando um presente para Lúcio, mas estão dando também um presente para o teatro baiano, né? Que esse cara é um patrimônio. Aí o que é e é bonito quando vocês relatam aqui que vocês têm uma preocupação com as pessoas, com o ser humano. Essa Gari que recebeu, né, esse presente aí, alguém bancou esse presente para essa Gari, né? Então, assim, dizer assim para empresas, né, instituições que possam também se sensibilizar e querer doar para alguém que precisa e não tem condições financeiras. Tanta gente nesse mundo, né? Então, pode entrar em contato com a Audios, banca um aparelho desse, não é isso? Para uma Gari, por exemplo. Pode ser que tenha mais um Gari ou uma Gari por aí, ou outros profissionais que precisam ouvir melhor para ter uma vida com mais qualidade. Então, vamos aproveitar, né, esse gesto carinhoso e sensível da Smart Audios para poder a gente dar as mãos e proporcionar essa maravilha que Lúcio está recebendo aqui para outras pessoas, né? Então, vamos... Eu só tenho a agradecer, e é um agradecimento, assim, sincero, porque para mim tem uma dimensão muito importante, mesmo assim, qualidade.
né? A gente está falando de qualidade. Eles têm aparelhos de qualidade. São, enfim, no meu caso, que já tem uma perda severa e tal, é uma transformação que eu não sei nem dimensionar. Sei lá, de pouca compreensão, né, do som fino para um entendimento quase que perfeito da sonoridade das coisas, né, da ambiência. É finíssimo. Não tem nem como agradecer, né, Lúcio? Não tenho como agradecer. Porque incrível que a sua alegria é a minha alegria também. Eu fico feliz com isso, né? Com essa coisa humanitária mesmo, né? Sim. Ver um colega de trabalho poder ouvir, né? Melhor e melhorar ainda mais a expressão dele. Pode falar, senhor. Não, eu ia complementar, Jackson, trazendo um dado que é um dado assim, que hoje é o que nos faz levar o nosso esforço ao limite, né? Para levar essa tecnologia para o maior número de pessoas possível. Nós temos, desse universo de pessoas com perda auditiva, somente 13% tem acesso a algum tipo de tecnologia de amplificação. Ou seja, nós temos 87% das pessoas com perda auditiva completamente à margem do processo de reabilitação. E com a tecnologia aqui, né? Ela existe, ela está à disposição, ela está ao nosso alcance, mas por uma série de barreiras socioeconômicas, isso acaba ficando um pouco à margem, né? O recado que eu queria passar para quem hoje tem a perda auditiva é que busque ajuda, entendeu? Que busque ter contato com a tecnologia. É possível. Hoje a gente já não vive essa realidade em que um par de aparelho auditivo custa 15, 16, 20 mil reais. Hoje a gente consegue fazer a entrega de uma tecnologia como essa, por exemplo, a tecnologia de ponta, por valores muito mais em conta e dentro, e com alternativas para inserir esse custo no orçamento familiar, financiamentos, parcelamentos e uma série de outras alternativas que permitem que a pessoa tenha acesso hoje à tecnologia e possa experimentar também esse salto na qualidade de vida, esse abandono de problemas que persiste ali no dia a dia e que acaba comprometendo de fato a vida da pessoa, né? Maravilha. Eu hoje sou um divulgador Vamos divulgar, dessa né? tecnologia, porque tem muita gente que tem resistência e eu vejo assim um preconceito, né? Usar aparelho e tal. Vocês verem, esse aqui tá quase que invisível diante do outro que eu estava usando, né? E eu conheço gente que está começando a ficar surdo, gente um pouco mais velha, até gente jovem também. Eu digo, você está ouvindo bem? Tô. E eu indico, não, eu uso o aparelho. Ah, você usa? Eu não vi. Eu digo, tá aqui, ó. E esse aí está mais discreto ainda do que o que você chegou. Não, é isso, esse é muito discreto. Eu só vejo porque eu sei, mas é invisível. É invisível. Então, assim, uma senhora amiga, eu indiquei, falei, vá, procure, porque é uma pessoa que você começa a perceber que tá virando a cabeça, assim, para conversar, entendeu? Então, você fala, você está ouvindo? A pessoa, não está ouvindo, legal, precisa, né, cuidar. E vamos acabar com esse preconceito. Acho que uma tecnologia dessa maravilhosa, de altíssimo nível e grau de excelência, né, tem que ser mais divulgada e compartilhada. As pessoas precisam. E você merece, meu amigo. Você é um ator fantástico. Eu fico feliz assim por você. Eu considero isso também um ato político, tá? Tudo aqui. Aí eu não vou dizer o texto todo não, porque esse texto aqui, quando eu dizia na peça, ele só faltava desmaiar do lado, porque é um texto dificílimo, sem pé nem cabeça, maravilhoso, que é Pablo Picasso que eu fazia, e Lúcio ficava ali doido, ele não vai acertar, porque é difícil. Mas eu vou dizer a primeira parte, que tem a ver com isso aqui também. Pablo Picasso dizia assim, afinal, o que é um artista? Um imbecil que só tem olhos, se é pintor, ouvidos, se é músico, personagem que ele fazia, né, Casals, né? Um imbecil que só tem olhos, se é pintor, ouvidos, se é músico, ou uma lira que ocupa todo o seu coração, se é poeta, que era o Pablo Neruda, né? Pelo contrário, é um ser político constantemente consciente dos acontecimentos chocantes, raivosos ou afortunados ao que, de alguma forma, responde. Não. A pintura não se faz para decorar apartamentos. É um instrumento para a guerra ofensiva e defensiva contra o inimigo.
Aí ele vai dizendo textos que fandangos de corujas em conserva espadas de povos sinistros que não tem pé nem cabeça, eu não vou dizer, senão o Lúcio vai ficar preocupado. Mas é isso, eu acho mas que é isso, um ato político. Esses encontros. Essa é a boa encontros política, não é? Que valorizam uma outra maneira da gente se cuidar, da gente cuidar do mundo, né? Dos outros, do ser humano, das outros. pessoas. Então, gente, ó, eu fiquei assim profundamente emocionado aqui hoje em alguns momentos, certo? E assim, parabéns, né, pelo trabalho que vocês fazem. Primeiro, pela excelência do que vocês conseguiram, né, chegar nessa tecnologia. E mais do que isso, que é essa coisa humanizada mesmo, afetiva, de estar cuidando do outro, não só pensando no capital, né? Não é? Essa coisa acessível que pode ser parcelada numa família que às vezes pensa que não pode, mas pode. Certo? Exatamente. Não é? Maravilha, então. Muito grato a vocês aí, a Smart Audios. Lúcio, quero ver você em cena brilhando ainda mais. Muito obrigado, Valeu, Emerson, galera. Rodrigo, Valeu, Smart Jackson, que Audios. proporcionou tudo isso. Maravilha. Valeu, Rodrigo. Valeu, Emerson. Viva, viva. Como pode um peixe vivo viver fora? Pode.com. Maravilha, gente. Como pode um peixe vivo viver fora? Vamos lá. Pode.com. Pode.